Bora mudar de assunto? Nos últimos anos, a incidência de transtornos psicológicos aumentou consideravelmente. Ansiedade, depressão, níveis elevados de estresse, também a síndrome de burnout, que é aquela estafa por causa do trabalho. E essa realidade, cada vez mais comum, também tem gerado um grande aumento no número de trabalhadores que pedem afastamento do trabalho. Então a gente vai entender melhor esse assunto, agora, no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, para a gente entender melhor sobre esse assunto, eu recebo a doutora Lígia Marrocos. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, Bruna. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje, principalmente, quase terminando janeiro, para a gente conversar sobre esse tema que é tão caro à sociedade brasileira. Exatamente. Você citou esse mês, que inclusive se veste da cor branca, o Janeiro Branco, que fala muito sobre o cuidado com a saúde mental. E nesse universo, esse ambiente que é o trabalho, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, entender o que é que leva as pessoas a se afastarem do trabalho por questões psicológicas, os direitos desse trabalhador também é muito importante, né, doutora? Isso mesmo. A gente tem sempre que entender que as empresas são formadas por pessoas, né? Se diz que hoje o maior ativo da empresa é o ser humano, é a mão de obra. E as relações humanas, muitas vezes, elas são permeadas por conflitos. E a gente está ali naquele ambiente de trabalho diuturnamente, às vezes traz uma carga mais pesada de casa, o que acaba influenciando na execução das atividades laborais. Então, eu fico muito feliz de verdade que vocês tenham aberto esse espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Pois é, então vamos lá, você pode e deve participar do quadro Seu Direito enviando perguntas para o nosso WhatsApp, tá? O Zap do MD tem QR Code aí também para você acessar com a câmera do seu celular, é o 991050400. Assim você consegue enviar perguntas para nós sobre esse assunto, saúde mental, ambiente de trabalho, quando é necessário pedir um afastamento, como fazer isso, manda aí seu relato, suas dúvidas para nós, tá? Doutora, existem categorias mais afetadas, seja pela ansiedade, por exemplo, que a gente costuma falar bastante, até a própria depressão e outros transtornos psicológicos? Existem sim, Bruna. Principalmente nos quadros de ansiedade. Há um estudo recente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que determinou que 9,3% dos brasileiros declaram ou já passaram por algum diagnóstico de ansiedade patológica, né? Aí aqui eu quero lembrar que a gente vai tratar desse tema sob o ponto de vista do direito do trabalho, mas ele envolve questões fisiológicas, questões que talvez certamente um psiquiatra possa esclarecer melhor para a gente. A ansiedade patológica, ela passa daquele limite do friozinho na barriga, por exemplo. Sempre que eu vou entrar aqui, eu tenho um friozinho na barriga quando eu estou ali fora, né? Mas isso não é uma ansiedade patológica. A ansiedade patológica, ela impede que o empregado, no contexto laboral, exerça suas atividades a contento, como ele precisa exercer. Entendi. E aí, obviamente, algumas categorias são mais atingidas, porque a execução daquele trabalho já expõe o obreiro, o trabalhador, a uma pressão maior. Então, a gente tem relatos, por exemplo, de professores, Sim, dos atendentes de telemarketing, de enfermeiros, dos agentes carcerários. Então, são profissões que, naturalmente, ainda que a pessoa esteja bem de saúde emocionalmente, ele já é exposto a uma pressão maior. Então, há esses relatos e há essas estatísticas em determinadas profissões. Inclusive, já vi relatos de jornalistas também. Né? A gente, por exemplo, jornalistas que cobrem as guerras, jornalistas que cobrem desastres naturais, eles estão expostos a essas situações de mais ansiedade. Entendi. A gente costuma falar muito sobre ansiedade porque também é um transtorno que tem atingido cada vez mais pessoas, né, doutora? Mas existem outros transtornos psicológicos também mais comuns no ambiente de trabalho? Existem. A gente tem ouvido falar muito da síndrome de burnout, né? O termo em inglês às vezes causa uma antipatia nas pessoas, mas nada mais é do que a síndrome do esgotamento profissional. Sim. Você deixa de estar satisfeito naquele ambiente, você deixa de trabalhar com ânimo, né? Esse ânimo que é tão necessário, porque o trabalho ele demanda energia e passa a ficar angustiado. E aí eu não tenho como falar das características desse esgotamento, mas a gente consegue visualizar a angústia, a apatia,
o empregado que se isola do social ali na hora dos intervalos, ele não quer se socializar. E uma característica principal, ele não se desconecta da sua atividade laboral. O empregado chega em casa, ele sabe aquele cérebro que não para, o pensamento acelerado, sempre conectado ao trabalho. Então, é um esgotamento, é muito mais do que ansiedade, é muito mais do que um estresse e não é depressão, né? E um ponto importante do burnout é que de 2022 para cá, ele foi equiparado a uma doença ocupacional. Então, ele tem todo aquele trato dos acidentes de trabalho, porque as doenças ocupacionais, elas são equiparadas aos acidentes de trabalho. E aí, a gente pode depois falar mais um pouco sobre isso. A vantagem é que o empregado enquadrado, diagnosticado com o burnout, ele vai ter os mesmos benefícios do empregado, por exemplo, que cai de uma escada no ambiente de trabalho, que sofre um acidente num carro da empresa. Então, isso foi um benefício enorme para a categoria dos trabalhadores. A gente já está recebendo algumas perguntas através do WhatsApp do Mulher Demais. Já vamos colocar a primeira em tela aqui, aproveitar, né, a presença da nossa especialista aqui para tirar as dúvidas também. Trabalhei como gerente em uma multinacional, adquiri burnout, a doutora acabou de comentar com a gente, transtorno misto ansioso e depressivo, fibromialgia, quando o estresse está elevado. Ela falou que era perseguida, privada de folgas e férias também. Está afastada há 2 anos, não consegue retornar e sonha todos os dias com o trabalho e eventos de estresse. Você vê que relato importante, né? 2 anos já que ela está afastada do ambiente de trabalho, mas continua, digamos, com esse trauma, porque não deixa de ser um trauma, e você vê né, que ela fala que não consegue se desligar, Sim. né? Sonha com o trabalho, a conduta ficou tão internalizada que ela não conseguiu nem se desconectar após 2 anos. Certamente ela não deu esses detalhes, mas certamente ela deve estar recebendo um B91, que é um benefício previdenciário, ou seja, um benefício pago pelo INSS, nos casos de acidente de trabalho ou doença ocupacional equiparada. Porque, mais uma vez, o burnout ficou equiparado a uma doença ocupacional. Num caso como esse, ou outros casos também, doutora, o que é que o trabalhador precisa fazer? Qual é esse passo a passo? Seja para pedir esse afastamento, mas também para solicitar algum tipo de benefício enquanto está afastado, né? Sim, primeira coisa, passar por um especialista, nesse caso é um psiquiatra, né? Que é o médico que tem a competência para dar esse diagnóstico. Depois disso, apresenta o atestado na empresa, lembrando daquela regra que a gente sempre traz aqui. Os primeiros 15 dias do afastamento são pagos pela empresa, a empresa não pode se eximir dessa obrigação. E após o 15º dia, ou seja, do 16º dia em diante, ele vai precisar se afastar pela Previdência Social, pelo INSS. Certo. E aí é todo o procedimento do INSS, né? Do que um colega previdenciarista fala com mais propriedade, mas que a gente consegue desenvolver um pouco. Lá no INSS, esse empregado precisa passar por uma perícia médica, porque o atestado do médico do trabalho ou particular desse trabalhador não vai ser aceito no INSS. Então, ele passa pela perícia. Se o INSS entender que é um caso de doença ocupacional, vai conceder um B31. Se o INSS entender que é apenas uma doença, um quadro de uma doença não conectada com o trabalho, ele vai conceder um B31. Então, B31 se não é doença do trabalho, B91 se é doença do trabalho. Outra pergunta que chegou aqui à nossa produção é se o trabalhador precisa ter um prazo trabalhando nessa empresa, por exemplo, precisa desse prazo limite ou mínimo trabalhando para recorrer a esses benefícios, doutora? Não, aí ele vai ter que ter feito já os seus recolhimentos previdenciários, mas adoeceu, ele já tem que procurar de imediato um médico psiquiatra. Certinho, a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, vai mandando suas mensagens pra gente através do 991050400, esse é o WhatsApp do Mulher Demais. A gente está falando sobre afastamento do trabalho por questões psicológicas. Vai mandando aí seu relato, suas mensagens, suas dúvidas, daqui a pouquinho a gente retoma, tá, doutora? Tava com saudade de você aqui. Eu também, que bom querida. que voltou.